Esse vídeo aqui eu quero te explicar como que você vai fazer uma análise do auto de infração e vai conseguir elaborar um recurso de multa. O primeiro ponto que a gente tem que ter em mente o que a gente tem que ter em mente é essa linha do tempo de um recurso, de uma multa de trânsito. Essa multa, essa multa, ela não é automática, ela depende de cada uma dessas 4 etapas, porque essa última aqui é opcional, para enfim, é todo esse procedimento aqui que na verdade está por trás de uma multa de trânsito. Então, quando a pessoa ela é autuada lá na Blitz, o que ela tem nada mais é que o início de um processo administrativo da multa de trânsito. E somente depois desse passo a passo aqui é que nesse ponto dessa notificação da penalidade é que você teria um recurso, que você teria de fato uma multa de trânsito. E aproveitando essa questão dessas 3 etapas, a gente já nomeia as três contestações que a gente tem. A primeira contestação, ela tem o nome de defesa prévia, que ela é feita para o órgão de trânsito. O nosso segundo momento de defesa é o recurso para jari. Aqui na defesa prévia, questão de nomenclatura, ele não chama recurso, chama defesa. Porque aqui ele ainda não é uma multa de trânsito, então você só está se defendendo previamente. Agora, aqui você de fato tem a notificação de uma penalidade, e aqui você tem uma multa de trânsito, um recurso contra a penalidade. Por isso que chama um recurso para a primeira instância, que é para jari. E aqui tem essa observação. Nessa data do vencimento, o que você pode? Ou você pode entrar com o seu último recurso, ou então somente aqui que você vai ter uma multa de trânsito. Caso você entre com o seu último recurso da CETRAN, é um recurso opcional, não tem uma notificação obrigatória, igual essas duas primeiras, e ele chama recurso da segunda instância, que é da CETRAN. Resumindo, não vai confundir. Defesa prévia, primeiro recurso, que é recurso da primeira instância, e recurso da segunda instância. Por mais que é primeira e segunda instância, a gente tem 3 recursos. Não confunda isso. E, novamente, em cada uma dessas etapas aqui, a gente tem um regramento específico. Então, no dia da multa, um radar, por exemplo, tem regras específicas para esse radar ser válido. Esse auto de infração é o documento que vai registrar todas as informações que aconteceram aqui no dia da multa. Essa primeira notificação obrigatória, ela precisa ser emitida dentro de um prazo que está na lei, 30 dias a partir da data do cometimento da infração. Data da emissão é diferente da data de recebimento, data de envio pelo correio. Você vai considerar a data da emissão. E, igualmente, essa notificação da penalidade, ela também tem os prazos previstos em lei. E sobre essa terceira parte aqui, ela aqui dentro não tem nulidade que a gente consegue explorar. Aqui é só uma área opcional referente ao recurso. Então, o processo de trânsito é o dia lá da multa, o auto de infração que registrou as informações da multa, primeira defesa obrigatória, primeira notificação obrigatória, segunda notificação obrigatória. Se aqui nessa autuação você quiser fazer o pagamento da multa e morrer aqui, perfeito. Não vai ter essa segunda notificação, porque logo na primeira autuação você decidiu encerrar essa instância administrativa de trânsito e fazer o pagamento dessa multa. Quando a gente está falando em multa, a gente fala aqui em resolução. Por quê? Multa de trânsito é devido processo legal administrativo.
Então, teoricamente, o agente de trânsito, quando ele faz, quando ele lavra, quando ele te autua, quando ele registra uma situação de trânsito, ele tem a fé pública dele. Então, não adianta você contestar, falar em sentido contrário. Se você não tiver uma prova, um vídeo, tem gente que anda com câmera dentro do carro. Se você não tiver alguma contestação efetiva para quebrar a palavra do agente, você não consegue recorrer dessa multa usando argumentos do tipo: eu não virei no sinal vermelho, como que esse agente me autuou se ele nem viu o que eu estava fazendo, só tinha bebido uma cerveja zero. Então não é por aí, fazendo esses argumentos fáticos, que você vai conseguir anular. Como que você anula? Achando dentro dessas resoluções que disciplinam, que dão regras para cada um dos procedimentos, você vai verificar o auto de infração que ele não segue o que está na regra da lei. Por exemplo, essa resolução aqui do CONTRAN 798, ela fala dos requisitos técnicos mínimos para uma fiscalização de velocidade. Então aqui tem todas as regras que são utilizadas para dar subsistência, para dar embasamento a uma multa de radar. Então, por exemplo, se você na sua multa falar que ou o medidor não estava aprovado pelo Inmetro, ou que esse distanciamento de placa não foi respeitado, ou que alguma dessas regras aqui não foram respeitadas na hora do policial registrar essa multa, isso sim é um argumento válido. Por quê? Porque você não está questionando a fé pública dele. Você não está falando, pô, eu não passei no radar de velocidade, eu estava abaixo. Não, você está falando, olha, esse radar não está dentro dos requisitos mínimos previstos pelo CONTRAN. Então, essa multa aqui que foi lavrada, essa multa que o agente de trânsito registrou, ela não seguiu a lei. Então, é nesse sentido que você caminha. Deixa eu ver se eu tenho aqui um outro exemplo além do radar. Você vai ter os campos obrigatórios de preenchimento do auto de infração, você vai ter as regras de multa por vídeo, você vai ter várias regras. Nessa pasta aqui, manual de trânsito, eu coloquei algumas portarias justamente para você saber qual que é qual. Aqui é 909, 798, porque é difícil a gente saber qual portaria fala cada coisa. Mas a todo momento o CONTRAN ele está atualizando essas resoluções e, por vezes, por exemplo, essa 723, ela foi alterada pela portaria, acho que é 814, 816. E as alterações elas não são puxadas automaticamente. Então essa portaria aqui ela está desatualizada. Não é que ela está desatualizada. E por que eu mantenho ela aqui? Porque dentro dela tem alguns artigos que estão atualizados e fora dela tem artigos que foram alterados pela legislação. Então, o ideal é sempre você procurar aqui site da resolução do CONTRAN e olhar as portarias em vigor. Vamos pegar a 723, que falam das regras. 732. Tô errando tudo. Tá errado isso aqui, cara. Deixa eu ver. Tá certo. Essa aqui mesmo, é a 723, que foi alterada pela 844. Não era 816 que eu tinha comentado. Enfim, toda a portaria, o que, que ela faz? Você sempre tem que ler aqui o que, que ela está estabelecendo. Referendo a deliberação tal que dispõe sobre a uniformização do procedimento administrativo para a imposição das penalidades. No caso, isso aqui é um exemplo de portaria de suspensão de CNH. Você vai abrir aqui a portaria e você vai ter as regras dela. Porém, se você abrir a 844, você vai verificar que essa portaria ela alterou alguns artigos da portaria anterior. Então, se você for vir aqui
nesse artigo 3º, que só tem aqui o inciso 1 e 2, ele já não está mais assim. Ele é aqui, ó, artigo 3º, inciso 1, A, B, C, inciso 3, parágrafo 1º, parágrafo 2º, parágrafo 3º. Então, é isso que eu te falei, que as portarias, elas não atualizam em tempo real. Se você clicar aqui na 723, ela não vai puxar as alterações da 844. Então, você sempre tem que ficar muito atento a essa questão das resoluções. Ver aqui o que está em vigor e ver aqui o que foi alterado. Se ela alterou a resolução 82, não interessa. A 82 está passado. O que está em vigor é essa. E, enfim, para cada uma dessas daqui, você vai ter as disposições. Um dos principais argumentos que a gente utiliza é esse Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito. O que isso significa? Cada um dessas fichas, elas prevêem os campos que devem conter dentro de uma autuação de trânsito. Por exemplo, esse caso aqui é um caso de multa de utilizar veículo para demonstrar manobra perigosa. Se eu abrir nessas fichas aqui do CONTRAN, vamos ver como que a gente faz para achar. A gente pega esse código da infração, pesquisa aqui no Google. Infração, código tal. Por que você está fazendo isso? Porque às vezes você não tem um artigo legal de enquadramento. Parece que é 175 essa daqui. 175. O que você faz? Confirma no código de trânsito. Todo artigo, toda resolução, toda menção, ela tem uma razão de ser. E você vai direto na fonte para verificar se é isso. 175, utilizar-se do veículo para demonstrar. Então, beleza, é 175 mesmo. Então, o que a gente vai fazer? Vai procurar aqui dos manuais de trânsito a ficha 175. Encontrei duas. Código 52741, código 52742. Qual desses que eu vou usar? Abro aqui o auto de infração e aqui, ó, é o final 41. Então, vamos abrir a ficha 41. Essa ficha de fiscalização, isso serve para qualquer infração. Isso daqui é um exemplo. Ela tem tudo que está aqui, tem aqui de certa forma. A formatação não é exatamente a mesma, mas isso daqui, essa ficha de fiscalização, é para padronizar esse documento. Então tem que ter aqui o órgão autuador, número do auto de infração, as informações do veículo, local de cometimento, a tipificação, a observação e etc. E para complementar, o Senatran, ele também, cadê anexos? Ele estabeleceu os campos obrigatórios que devem conter um auto de infração. Esse auto de infração é o principal documento. Você vai utilizar ele para tudo, seja infração do Detran, da AGETRAN, da PRF, qualquer infração obrigatoriamente gera um auto de infração, mesmo multa de radar, que é um aparelho eletrônico que gera automaticamente. Tudo tem um auto de infração. E toda infração tem uma ficha própria. Então, nesse caso aqui, ele tem o procedimento quando autuar, quando não autuar, observações. Esse campo de observação, ele tem uma polêmica. Antigamente, tinha algumas infrações que previa que era obrigatória o preenchimento desse campo de observação. E se você verificar aqui nessa resolução do Senatran, ele fala que o preenchimento do campo de observações, ele é um campo obrigatório, campo do auto de infração. Aqui ele fala dos campos obrigatórios e dos campos facultativos, mas ele fala depois aqui do preenchimento. São diferentes. Ter um campo aqui no auto de campo é isso aqui.
Não é o que está preenchido aqui do lado. É o campo aqui, o campo para o tipo, o campo para a placa, para a cor, para o F e assim sucessivamente. Aqui vai ter os campos. Então, assim, primeira coisa que você vai analisar, dependendo, é se todos os campos eles foram respeitados, se está tudo certinho. Via de regra tá, salvo algumas exceções que está faltando algum campo, mas assim, como esses documentos eles são padronizados, os órgãos de trânsito tendem a deixar todos esses campos aqui tudo certinho. Agora, o preenchimento, que é onde você vai verificar, ó, preenchimento obrigatório, preenchimento não obrigatório. Campo CPF é obrigatório ter. Cadê? Campo. Ele é obrigatório para algumas infrações e facultativos para outras. Mas o preenchimento é facultativo. Então, são essas nuances que você tem que perceber. Cadê? Campo observações da tipificação. É preenchimento não obrigatório. Agora, se você verificar aqui, o campo ele é obrigatório. Cadê? Ó? Campo obrigatório. Campo destinado ao registro de informações complementares. Porém, o preenchimento dele não é obrigatório. Repara que toda análise essa análise chatinha, minuciosa, que é a gente verificar o que está dentro da lei e não está. Por isso que é processo administrativo, é legalidade aqui que a gente está falando. Em nenhum momento a gente está contestando a palavra do agente. Nesse caso aqui, qual que é a situação? Utilizar veículo para demonstrar ou exibir manobra perigosa. Aqui ele está falando, o condutor ao ser orientado fez um retorno e descontente saiu arrancando bruscamente, havendo arrasto de pneu. Repara que essa autuação ela prevê aqui, quando não autuar em aclive ou declive ou aceleramento com arrastamento. Ou seja, o simples arrasto de pneu, arrancada, arrasto de pneu, não configura essa infração. E quem está falando isso é o próprio CONTRAN nessa ficha de fiscalização. Então aqui ele fala que ele vai atuar quando você tiver um propósito exibicionista, demonstrar destreza, etc. Então, é nesse sentido que a gente também analisa o campo de observação. Tem casos que esse campo de observação ele fala de uma coisa e a infração está tipificada em outra. Aqui um exemplo que eu achei. A observação fala: veículo estacionado em vaga de idoso sem cartão de identificação. E a autuação fala: deixar de usar o cinto de segurança. Então, nesses casos, você vai verificar que o próprio campo de observação, as informações que o agente de trânsito colocou para dar um complemento, para justificar um pouco mais, ele está fora, está desconforme o que prevê o CONTRAN. Então, é nesse sentido que você vai utilizar esse campo de observações. E, enfim, sempre se atenta a essa parte aqui da resolução, porque é aqui que vai ter tudo o que você precisa. E você vai verificar a multa de radar, vai verificar quais as regras de uma multa de radar, eu coloquei aqui tá aqui, cadê? Vamos ver se a resolução ainda está válida. Ó, 798 fala das regras do radar de velocidade. Então você digita aqui, ó, 798. Dispõe sobre os requisitos. Ó, ela foi alterada. Então, essa daqui que está aqui, a 798, ela precisa ser complementada pelo 804. E tem um anexo dela também. O que é o anexo? Vai ter aqui algumas informações complementares. Então, sempre você vai checar diretamente no site do Gov qual é a resolução vigente. O que está na pasta aqui é para te orientar. E sobre esse auto de infração, sobre as fichas de fiscalização, você procura aqui, ó, procura no Ctrl F, quer dizer, não procura aqui não. Manual
Brasileiro de Fiscalização. Ó, quando a infração for antiga, você vai ter que ver o manual vigente no tempo. Hoje em dia, a gente tem essa aqui, ó, a 1003, tem os anexos, tem a 985, tem aqui todos os anexos. Então, é sempre aqui que você vai verificar. Essa pasta daqui do Drive, ela tá atualizada, por mais que apareça aqui 2022, data da modificação, eu vou até verificar tudo certinho. Mas aqui, ó, tem de 2024, tem de 2023, mas, salvo engano, ela está atualizada até aqui. Então, como não tem essa atualização automática, toma sempre cuidado de verificar se você está usando a legislação correta, se está com todas as alterações. Se está com todas as alterações. Quando tiver esse caso aqui, que é uma multa de radar, por exemplo, em que tem essas questões, você abre as duas resoluções. Abre aqui a 798 e vê o que a 804 alterou, por exemplo. Ó, ela fala que alterou o artigo 4º, o artigo 9º, o 13. Então, você vai ler aqui, na hora que chegou no quarto, pula para cá, mas ela não alterou inteiro. Alterou o B, o C, parágrafo único. Aí o B e o C você lê conforme está aqui. Então, tome esse cuidado, tome essa cautela.